Fala galera, professor Fernando Porto na área. Nesse nosso encontro vamos falar um pouco sobre sequências numéricas. Vamos começar então o nosso bate-papo com o exemplo da Mega Sena. O que é Mega Sena? Mega Sena é um jogo da Loteria Federal que consiste na escolha de 6 números entre 1 e 60, inclusive 1 e inclusive 60. Então, por exemplo, vou fazer um jogo aqui da Mega Sena. Vou escolher os números 4, 5, 24, 32, 46 e 53. Então, este aqui representa um jogo da Mega Sena, com 6 números. Eu vou representar esse jogo da Mega Sena por uma sequência numérica, da seguinte forma. Vou representar esses 6 números entre parênteses e separados por vírgula. Então, a sequência numérica fica assim: 4,24,32,46,53. Então, aqui eu tenho uma sequência numérica. Então, essa sequência é representada pelos números entre parênteses separados por vírgula. O que a gente pode falar um pouco sobre essa sequência? Que ela é uma sequência finita. Ela começa no 4, termina no 53. Não tem mais nenhum número além do 53. Então, ela é finita. Além disso, ela é uma sequência com 6 termos numéricos. Então, cada número desse da sequência é chamado de termo. Ela é uma sequência crescente. Ela vai do menor número ao maior número. Como é que a gente pode representar cada termo de uma sequência? A gente costuma representar cada termo de uma sequência através de uma letra minúscula, geralmente a letra A. E embaixo da letra A, um índice, por exemplo, o 1. O que significa esse índice? Significa a posição do termo na sequência numérica. Na sequência numérica. Então, quem é o meu A1 nesta sequência numérica do exemplo da Mega Sena? O termo que está na primeira posição é o 4. Então, o meu A1 é 4. Qual é o termo que está na segunda posição? Que é o meu A2. Então, o termo que está na segunda posição é o número 5. Quem está na terceira posição? Quem é o meu A3? 24. E assim sucessivamente. Então, o meu A4 é o 32. O meu A5 é o 46. E, por último, o A6 é o 53. Então, é assim que a gente representa os termos de uma sequência numérica. Por uma letra minúscula, o Azinho, e um índice, que representa a posição do termo na sequência. Vamos pegar aqui uma outra sequência numérica. Por exemplo, a sequência
dos números naturais pares e positivos. Quais são os termos que representam esta sequência? Números naturais pares e positivos. São eles 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Professor, cansei. Tem que escrever todos? Não, meu filho. Até porque essa é uma sequência numérica infinita. Infinita. Então, tem uma sequência infinita. E é representada pelos 3 pontinhos, pelas reticências. Tranquilo? Então, nós temos sequências que são finitas, sequências que são infinitas, sequências que são crescentes, sequências que são decrescentes, e assim por diante. Um outro exemplo. Vamos considerar agora esta sequência aqui, que vai nos trazer o conceito de termo geral. Termo geral ou fórmula do termo geral de uma sequência numérica. Fórmula do termo geral. Vamos pegar então a seguinte sequência: 2, 4, 8, 16, 32 e assim vai. Perceba o seguinte, que esse 2, que é o meu A1, eu posso escrevê-lo como sendo uma potência de expoente 1. Então, 2 é o mesmo que 2 elevado a 1. Vamos fazer essa análise para cada termo da sequência. Então, o 4 vai ser 2 elevado a 2. O 8, 2 elevado a 3. O 16, 2 elevado a 4. O 32, 2 elevado a 5 e assim por diante. Então, nós representamos cada termo dessa sequência por uma potência de base 2 e expoente como sendo um número natural maior que zero. Como é que eu posso escrever uma fórmula que represente os termos dessa sequência? Ficaria assim. Represento o elemento pela letra minúscula A, e esse A tem que ter um índice. Mas como é o termo geral, o índice será representado por N. Então, eu tenho cada termo da sequência representado por AN. E o AN vai ser igual. Não é uma potência de base 2? Então, AN é igual a 2, que está elevado a um expoente. Que expoente é esse? O próprio N. Então, esta aqui é a fórmula do termo geral para esta sequência. Ah, professor, não enxerguei isso não. Então, volta para cá. Olha para o A1. Quem é o A1? Não é 2? O 2 não é 2 elevado a 1? Olha para a fórmula no termo geral. O N aqui no A1 é representado pelo número 1. Então, o meu A1 vai ser 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Ah, agora eu entendi. Então, vem aqui comigo. O A2. O N está representado pelo 2. Então, o A2 é 2 elevado a
2. Olha que lindo. Que é igual a 4. Entendeu, meu filho? É isso aí. Vimos o conceito, então, da fórmula do termo geral, ou termo geral de uma sequência numérica. Ah, sempre vai ser essa fórmula? Não. Vai depender o quê? Da tua sequência numérica. Então, vamos ao seguinte exemplo. Número 1. Determine os 5 primeiros termos da sequência, cuja fórmula do termo geral é AN igual a 3n menos 4, com n pertencente aos naturais asterisco, ou seja, menos o zero. Então, o que eu quero encontrar aqui? Os 5 primeiros termos da sequência. O A1, o A2, o A3, o A4, o A5. Se são os 5 primeiros termos da sequência, essa sequência é uma sequência infinita. Beleza. Então, a nossa missão é descobrir cada valor desse aqui até o A5. E como é que a gente vai fazer isso, professor? Utilizando a fórmula do termo geral dada no exercício, no exemplo, que é 3n menos 4. Então, o meu A1 vai ser igual a 3 vezes... Quem é o n aqui no A1? É o próprio 1. 3 vezes 1 menos 4. 3 vezes 1, 3. 3 menos 4 é igual a menos 1. Ah, estou entendendo. Que bom. Quem é o meu A2? Nesse caso, o n é 2. Então, na fórmula do termo geral, você vai substituir o n por 2, ficando assim. 3 vezes 2 menos 4, que é igual a 6 menos 4, dá 2. Ah, já sei, professor. Vou calcular sozinho o A3. Então, calcula aí, meu filho, que eu vou calcular aqui. O A3 é 3 vezes 3 menos 4. 3 vezes 3, 9. 9 menos 4, 5. Ah, estou ficando cansado. Cansa não. Vamos lá, força. Quem é o A4? 3 vezes 4 menos 4. 3 vezes 4, 12. 12 menos 4, 8. E, finalmente, o A5, que é 3 vezes 5 menos 4. 3 vezes 5, 15. 15 menos 4, 11. Ah, eu quero calcular o A6. Não precisa. O problema pediu os 5 primeiros termos. Então, a sequência formada será menos 1, 2, 5, 8 e 11. Aí está o nosso primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Caiu no Enem. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente, até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que formam um monte é igual a... Então vamos lá. Ele nos dá os 7 primeiros termos da sequência. Então eu tenho o A1, que é a primeira coluna, eu tenho uma carta. O A2
que é a segunda coluna, com 2 cartas. O A3 com 3 cartas. O A4 com 4 cartas. O A5 com 5 cartas. O A6, 6 cartas. E o A7, 7 cartas. Então, eu tenho aqui as 7 colunas com suas respectivas quantidades de cartas. Agora, eu vou somar essas quantidades. Então, vamos lá. Vamos somar aqui. Ó, 3 com 7 dá 10. 6 com 4, mais 10. Então, 10 mais 10, 20. Com 3, 23. Com 5, 28. Então, somatório, 28 cartas. Se eu tenho 52 cartas, quantas cartas sobrarão para formar um monte? Basta você fazer o quê? Subtrair 52 por 28. Então, vamos fazer essa continha aqui. 2 menos 8 não dá. Então, 5 empresta. Uma unidade para o 2. Então, fica 12. 12 menos 8, 4. Então, aqui fica 4. 4 menos 2, 2. Então, 24 cartas formam o monte. Resposta, letra B de bola. Tranquilo? Vamos ao terceiro exemplo. Determine os 4 primeiros termos da sequência definida por A1 é igual a 5 e AN é igual a 3 vezes AN menos 1. Ih, professor, complicou, hein? Complicou nada, meu filho. Aqui, nós vamos ver a fórmula de recorrência. Quando que eu utilizo a fórmula de recorrência? Quando o problema te dá o primeiro termo e pede para você encontrar os outros termos. O que significa? Então vamos lá, vamos montar aqui uma sequência genérica. Tem aqui, ó, A1, A2, A3, assim vai, AN menos 1, AN, AN mais 1, e assim por diante. O que significa esse AN menos 1? É o termo anterior. E esse AN mais 1 é o termo posterior em relação ao AN. Então, eu tenho o AN, tem um termo que é anterior a ele, e tem um termo que é posterior a ele. Nessa minha sequência aqui do exemplo, eu tenho o primeiro termo como sendo o 5, e quero calcular até o quarto termo, ou seja, eu quero o meu A2, quero o meu A3 e o A4. O que a fórmula do termo geral nos diz? Para eu poder calcular um termo, eu tenho que multiplicar o termo anterior a ele por 3. Ou seja, se eu quero calcular o meu A2, eu tenho que pegar 3 e multiplicar pelo termo anterior ao A2, que é o meu A1. Essa estrutura é uma fórmula de recorrência. Tranquilo? Você tem que recorrer ao termo anterior para calcular um termo que é posterior a ele. Então, nesse caso aqui, o meu segundo termo será igual a 3
vezes o A1, que é 5, que dá 15. Quem será o meu A3? O meu A3 vai ser igual a 3 vezes o termo anterior a ele. Quem é o termo anterior ao A3? É o A2, que acabamos de calcular. Então, o A3 vai ser igual a 3 vezes 15, que é igual a 45. E o A4? O A4 vai ser 3 vezes o anterior a ele, que é 3 vezes o A3. 3 vezes 45, que é igual a 135. Então, a minha sequência numérica fica assim: 5, 15, 45, 135. Então, perceberam a diferença da fórmula do termo geral para a fórmula de recorrência? A fórmula do termo geral, eu não preciso ter o primeiro termo. Porém, a fórmula de recorrência, eu preciso ter o primeiro termo para poder calcular os outros. Ok? Então é isso, galera. Ficamos aqui. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal Matematicando com o professor Fernando Porto. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.